Sigamos então no nosso estudo sobre a Epístola de Tiago, a fé em ação, essa jornada aí com Tiago, para que a gente possa caminhar e trilhar nessa fé que é ativa, essa fé que nos move e enche a nossa vida de um propósito muito especial. Vamos seguir nisso com alegria no coração, porque a palavra de Deus a gente sabe que ela é viva e ela é eficaz. Nesse trecho aqui, Tiago vai trabalhar sobre o tema do Deus bom e imutável, mostrando como que esse Deus bom e imutável trabalha a nosso favor para a glória dele. Então, eu quero te convidar agora a escutar uma música e nesse próximo slide você meditar um pouquinho num trechinho de uma letra de música que você provavelmente conhece bem e isso acender um pouquinho a nossa discussão. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Essa letra, só esse trechinho, dá vontade da gente continuar cantando, né? Não? Depois que terminar a aula, você acha essa música aí na internet, se você tiver ela, talvez em algum lugar, põe para tocar e aí você curte ela inteira. É muito preciosa essa letra. Mas a questão é a seguinte, será que a gente canta isso assim de coração pleno, certo mesmo, certos de que essa é uma verdade para a nossa vida? Você faz isso em relação à sua vida? Deus é tão bom para a minha vida. Por que é que você tem tanta certeza disso? Se você disse sim à primeira pergunta, quais os indicativos de que Deus realmente é bom para você? Quais as evidências dessa bondade de Deus na sua vida? Pensa um pouquinho sobre isso. Se você estiver aí em família, converse um pouquinho agora, quem sabe dá até uma pausa no vídeo e vocês conversarem um pouquinho sobre as evidências dessa bondade de Deus na vida da sua família, não só na sua vida pessoal, e talvez nas diversas áreas, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família de uma forma maior. Quais são as evidências dessa bondade? Converse um pouquinho sobre isso. Se você estiver sozinho, pense, medite um pouquinho sobre isso para a gente continuar. O trecho que nós temos agora é esse, Tiago, capítulo 1, versos de 16 a 18. E diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Olha, Tiago ele tinha uma preocupação em mente. Ao começar a carta falando sobre perseguição, sobre aprovação especialmente, ele tinha uma preocupação de que os seus leitores, os seus destinatários, eles estivessem passando por um tempo tão intenso que eles começassem a duvidar de certas coisas do início da caminhada da fé. Então, Tiago estava preocupado com esse entendimento, especialmente em relação ao caráter de Deus por parte dos seus leitores. Por isso, ele começa esse trecho dizendo isso: não vos enganeis. Ou senão, em algumas versões, não vos deixeis enganar diante dessas circunstâncias, no verso 16. E o auto-engano é muito perigoso. Muitas vezes a gente se deixa levar por informações, se deixa levar
por certos conceitos e a gente abraça esses conceitos errados e passa a gente a enganar nós mesmos. E esse auto-engano é um dos grandes perigos que a palavra de Deus vai trabalhar em vários momentos. E Tiago está preocupado com esse auto-engano aqui. E, então essa é a ideia que ele vai começar a trabalhar no verso 16 para a gente poder entrar no verso 17. No verso 17, Tiago vai entrar nessa questão do caráter de Deus e falar da bondade, que é uma das características do caráter de Deus. O verso 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É muito interessante, porque ele fala dessa manifestação da bondade de Deus, que se evidencia através dos presentes de Deus. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de presentes. Geralmente presente a gente pensa em uma coisa física, uma coisa, alguma coisa palpável, mas o que Deus nos dá é muito além de palpável. Ele usa dois termos aqui, ele fala de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Dádiva e dom são duas palavras que muitas vezes são sinônimas. São palavras que trabalham um pouco da mesma ideia. E a ideia tanto de dádiva quanto de dom é algo que é dado de graça. Não é algo que eu trabalhei para ter, que eu mereci ter. É algo que Deus me deu de graça. E essa é a ideia que a gente vê nesse texto. E Deus não nos dá segundo o nosso merecimento. Deus nos abençoa segundo a bondade dele, porque ele nos abençoa muito além de qualquer coisa que a gente pudesse merecer. Na verdade, se fosse pelo merecimento, a gente estava frito. Mas ele derrama boas dádivas e dons perfeitos sobre a nossa vida. Mas é uma manifestação da bondade de Deus também que revela a sua perfeição. Quando fala de dom perfeito, a ideia de dom aqui não é a questão do dom espiritual, que tanto Paulo quanto Pedro vão trabalhar muito bem. A ideia de dom aqui é de um presente mesmo, mas é um presente perfeito. Lembra lá quando Jesus encerra o Sermão do Monte, e aliás, antes de encerrar, na verdade, ele diz assim: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então essa é a ideia da perfeição. E a perfeição na Bíblia é mais do que falta de defeito. A perfeição na Bíblia, especialmente quando se trata das coisas de Deus, está querendo dizer da integralidade. Ou seja, o dom perfeito é o dom inteiro, o dom integral. São as bênçãos que Deus dá em todas as áreas da nossa vida. Então não tem nenhuma área da nossa vida que está fora da ação de Deus, da bondade de Deus. E é disso que Tiago está falando. Mas ele também fala dessa manifestação que se expressa na pessoa de Deus. Deus é o Pai. Ele é o Pai das luzes. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos. Ele não nos trata simplesmente como um senhor de escravos, apesar de ele ser senhor e nós sermos seus servos. Mas ele, mais do que isso, ele nos trata como seus filhos. E como filhos, o tratamento é completamente diferente de uma coisa qualquer. É o tratamento de quem ama, é o tratamento de quem nos cerca, é o tratamento de quem se importa conosco. E várias são os momentos onde Jesus mostra isso, onde ele mostra o Deus, que é o Criador do universo, que é o soberano sobre todas as coisas, que está sentado no alto sublime trono. É aquele que é o nosso Pai, e nós podemos confiar nele, na bondade dele. Então, entender Deus como sendo bom é confiar no caráter de Deus. É saber que o nosso Deus é o nosso Pai, que ele é perfeito e ele perfeitamente cuida de nós e que ele cuida através de bênçãos que são derramadas sobre a nossa vida. Outro conceito que Tiago vai trabalhar nesse versículo 17, está ligado à imutabilidade de Deus. Deus é imutável, ele não muda. E algumas características desse texto nos ajudam a entender isso. Ele vai aliar a bondade divina à imutabilidade de Deus. Por quê? O verso 17, ele diz assim, que as bênçãos que recebemos vêm do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é o Pai das luzes, e essa ideia do Pai das luzes
há uma contraposição com alguém que tem sombra de mudanças. Então, o que é a sombra? A sombra é uma coisa que depende de outra coisa, depende do objeto, depende de onde está vindo a incidência de luz, e quanto menos luz tiver, ou quanto mais se mexe o objeto, a sombra é sempre inconstante. Não tem como a gente segurar a sombra, não tem como a gente saber. A gente anda na rua, você já deve ter percebido isso. Você vai andando na rua, tem os postes de luz, e à medida que você vai andando, a sua sombra vai mudando, vai mexendo, à medida que a luz também, você vai se movendo em direção à fonte de luz. Então, não dá para confiar numa sombra, não dá para a gente dizer, a sombra é assim. Deus não é assim, Deus é a fonte de luz. Ele é o Pai das luzes, não só o nosso Pai, mas o Pai das luzes. Ele, não existe sombra nele, porque ele é a fonte de luz. Por causa disso, a gente pode confiar nessa bondade, porque a bondade dele não está variando de acordo com o humor. Ele tem um caráter firme e esse caráter é muito bem descrito nas Escrituras. E o próprio Tiago vai trabalhar isso. Tiago vai trabalhar os atributos de Deus ao longo da sua carta. Nós vimos isso um pouco lá na parte introdutória, na primeira aula. Ao longo da sua carta, Tiago vai trabalhar essa ideia do caráter de Deus através dos seus atributos. Porque Deus é o doador da sabedoria, está lá no verso 5 que nós já vimos. Deus é fiel às suas promessas. Deus é o recompensador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é justo e é juiz. Ele tem essa justiça cravada como um atributo seu. Ele é único. Ele não é um Deus que tem que ficar dividindo nada com alguém. A Trindade ela é única num propósito só. Não existe variação. Ele não tem que ficar disputando isso com outros deuses. E ele é o Criador do homem. Como Criador, ele conhece o homem, ele sabe das necessidades, ele sabe das suas necessidades, porque foi ele que te criou. O profeta diz lá em Isaías que ele teceu você no ventre da sua mãe, ele te conhece muito, sabe quem você é. Ele é gracioso, ele é bondoso, ele é legislador. Ele não só construiu as leis que regem o universo, que regem a nossa vida, mas ele é juiz para fazer com que essas leis se estabeleçam. E ele é soberano, essa ideia de que ele está acima de tudo e de todos, ele não está subordinado a nada, e por causa disso, a gente pode confiar na sua imutabilidade. Ele é também misericordioso e ele é compassivo. Essas são características desse nosso Deus que a gente pode confiar. E por fim, ele é o restaurador da vida. Então, tudo isso são características que a gente vai ver ao longo aí desse estudo, mas se você der uma paradinha, talvez ir olhando texto por texto desse rapidinho aí, você vai perceber em cada um desses versículos esses atributos de Deus. E esses são atributos que são características desse Deus que não tem sombra de variação, mas ele, na verdade, é que projeta a luz sobre nós. Olha, essa imutabilidade de Deus é também corroborada pelas Escrituras. A gente vê outros textos que vão ajudar a isso, a gente entender essa imutabilidade de Deus. E é interessante porque alguns textos, às vezes, vão falar lá, igual lá em Gênesis 6,6, que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Na verdade, alguns leem esses textos e pensam assim, poxa vida, mas Deus se arrependeu, mudou de ideia, mas a gente entende esses textos não com esse sentido do arrependimento humano, de alguém que fez alguma coisa que não queria, ou fez alguma coisa errada. Essa ideia que é colocada para a gente entender um pouco como que Deus, às vezes, mudou a direção da sua atitude, mas sem, na verdade, mudar o seu caráter e sem ser pego de surpresa. É mais para a gente entender o texto do que qualquer outra coisa. Porque a Bíblia é muito clara nesse sentido. A gente tem que comparar os textos bíblicos. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? É interessante que o mesmo Moisés que escreveu lá Gênesis 6,6,
que o Senhor se arrependeu, também escreveu Números, dizendo que o Senhor não é homem para que se arrependa. Só para a gente entender um pouquinho esse contexto, a gente tem que entender à luz desses textos bíblicos. Salmo 102, 27 diz assim: Tu, porém, Senhor, és sempre o mesmo. Tu és sempre o mesmo. Malaquias 3,6 diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo. Olha só, nós estamos falando agora do último livro do Antigo Testamento. O Senhor cravando isso que já havia cravado lá atrás. Eu, o Senhor, não mudo. O Senhor é imutável. Então as Escrituras vão confirmar isso que Tiago está falando, Tiago 1,17, que nosso Deus é um Deus imutável. E graças a Deus por causa disso, que a gente pode confiar nele, porque ele não muda. Então, quando o Tiago fala no verso 18, ele diz assim: Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele está falando desse Deus. Ele está falando para os seus leitores o seguinte: olha, vocês podem confiar na bondade de Deus, porque ele não muda. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós não fomos torcidos para fora de nada. Nós não fomos achados à margem de alguma estrada. Nós fomos criados pela palavra da verdade, pelo Senhor, que é o Pai das luzes, que ele é o soberano sobre todas as coisas, que ele é bondoso e que ele é imutável. E por causa disso, nós podemos confiar no meio das tribulações, porque esse é o nosso Deus. Nós podemos continuar seguros no meio das provações, porque o nosso Deus não muda. Todas as circunstâncias podem mudar, mas o nosso Deus continua firme. Ele é o nosso Deus. Por isso, confiemos no meio das dificuldades. Bom, agora que Tiago já lançou um pouco do fundamento sobre a questão do caráter de Deus, da confiança em Deus no meio das provações, a gente saber que Deus é bondoso, ele agora nos empurra um pouco para a prática daquilo que nós aprendemos. Deus não é um Deus teórico. Deus não é um Deus que fica só na teoria. Deus é um Deus que aplica aquilo que ensina. Por isso, a gente tem que entrar também na nossa vida cristã com a prática daquilo que temos aprendido. E é disso que ele vai falar nesse trecho que nós vamos ver agora. Tiago 1, de 19 a 27, diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é vazia. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha, se tem uma coisa que Deus se agradou de usar em toda a história da humanidade, na verdade ele começa a história da humanidade ou da criação fazendo isso, é usando a sua palavra. É interessante como é que a palavra de Deus, ela é algo que de Gênesis a Apocalipse a gente vê a sua força. E ele vai declarando a sua vontade para nós através da Bíblia. Então a diferença da palavra de Deus para nós é o seguinte: Deus, ele nunca comete erro, mas nós, tem misericórdia, não é não?
nós temos que ficar muito atentos com o uso da nossa palavra para não pecarmos contra o Senhor no uso da palavra. E é disso que Tiago vai trabalhar, é isso que Tiago vai mencionar nesse trecho de 19 a 27 do capítulo 1, e aí que nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Bom, em primeiro lugar, a gente deve atentar à questão da palavra de Deus para nós em termos de resultados na nossa vida. Tiago vai falar disso. Tiago não está simplesmente preocupado com o nosso uso da palavra, mas do efeito da palavra de Deus na nossa vida. O verso 21, ele vai trabalhar essa ideia da palavra de Deus como salvação para a nossa vida, salvação para a nossa alma. O verso 21 diz o seguinte: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago sabia que o pessoal que estava lendo a sua epístola havia acolhido o Evangelho como a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho. Eles não receberam a salvação por meio de sacrifícios de animais, e eles sabiam do que eles estavam falando, porque ali o contexto ali é de um povo hebreu, de um povo que tinha vindo do judaísmo para o cristianismo. E o capítulo 9 de Hebreus vai trabalhar isso muito bem, mostrando que não é sacrifício de animais que nos salva. Mas também a gente tem essa ideia de que não são obras também, não são boas obras que vão nos salvar. Então, as nossas boas obras, e Paulo vai falar isso aos Efésios, mostrando muito bem que é a fé em Jesus Cristo que vai nos salvar. É a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, das boas novas, que vão trazer essa vida para a nossa vida. A palavra de Deus traz salvação para nós. Mas também a palavra de Deus traz felicidade. Não é só o fato da gente ser livre das garras do diabo, do inferno, e vir para o reino de Cristo. A vida também é implantada e uma vida de felicidade. A vida da palavra, interessante que ele diz lá no verso 25, que é bem-aventurado aquele que pratica a palavra. O verso 25 diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, não a lei do Antigo Testamento, mas a lei de Cristo, e nela persevera, será bem-aventurado no que realizar. Essa é a ideia lá do Salmo 1, é que aquele que medita na palavra do Senhor será bem-sucedido em tudo o que fizer. Então essa é a ideia que Tiago vai trabalhar, e é isso que preenche a nossa vida. Quando nós acolhemos a palavra de Deus, ela nos traz salvação para a vida. Mas quando vivenciamos a palavra de Deus, ela nos traz felicidade também. E isso é muito importante, porque sem a palavra de Deus como base para a nossa vida, a gente não vai para lugar nenhum. E como Tiago é uma carta muito prática, ele não vai ficar de fora dessa questão de colocar a gente para praticar aquilo que ele está ensinando e aquilo que nós aprendemos do Senhor. Então, nesse trecho aqui, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos cuidados que nós devemos ter com a nossa palavra. Uma vez que nós acolhemos a palavra de Deus em nós, que nós cremos no Evangelho, que nós deixamos essa palavra criar vida em nós, agora nós precisamos ter alguns cuidados práticos no dia a dia. Um primeiro cuidado, ele diz lá no verso 19, o cristão deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Olha, talvez hoje a gente deveria dizer assim, a gente deve ser pronto para ler e tardio para compartilhar. Porque não é isso, hoje em dia a gente não está usando a internet para tudo, especialmente nesse tempo que nós estamos passando aí de quarentena. Olha, a gente tem que aprender a escutar um pouquinho mais, mas não só escutar mais, demorar um pouquinho para falar. É claro que tem contexto e contexto. Tem hora que a gente tem que ser bem incisivo na nossa fala, mas não é disso que o Tiago está falando. O que ele está falando é o seguinte, que a gente deve escutar e ter sabedoria para falar. Porque aquele que é muito veloz no falar, geralmente fala sem refletir e fala sem ter cuidado necessário para o que aquele assunto deveria ter. E quando a gente está falando, eu brinquei com vocês sobre a questão de tardio para compartilhar,
Gente, cá para nós, hoje em dia, tá difícil, não tá não? O tanto de notícia estranha que as pessoas compartilham, e compartilham na internet fake news, compartilham na internet piadinhas de mau gosto, compartilham na internet tanta coisa que às vezes não vai edificar. A gente tem que ser um pouco mais pronto para ouvir as pessoas, e ouvir não é ler o que as bobajadas que são enviadas muitas vezes nos grupos de WhatsApp, não. É pronto para ouvir o irmão. Pronto, às vezes, para ligar, em vez de só mandar mensagem, ligar para a pessoa, conversar, e aí, como é que você está? Vamos orar juntos. Tardio para dar soluções prontas para a pessoa. Ah, não, faça isso, faça aquilo, que a sua vida vai melhorar. Não, calma. Quanto mais a gente escuta, mais a gente consegue interagir com aquilo que está sendo falado. Então, isso não é de hoje não, gente. Isso é lá de trás. Isso é lá da época de Tiago, e na verdade ele estava refletindo o que era ensino da palavra de Deus já no Antigo Testamento, e que ele aprende com Jesus de uma forma mais intensa. Também ele diz no verso 21 que o cristão deve se despojar da ira antes de falar. Nós vimos isso aqui no verso 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo da maldade, vocês sejam mansos para falar, calma. É muito importante você se despojar da ira, porque sempre quando a gente fala com raiva, a gente peca. Olha, não tem jeito. A raiva não gera boas palavras. Tem que deixar a coisa baixar a poeira, ter calma. Se você ficou com raiva, conte até 10. Se continuou com raiva, conte mais 10. E aí, fale com calma, porque a ira nunca produz palavras boas. Então, esse aí é algo que o Senhor Jesus vai ensinar e Tiago vai reforçar mais ainda. O cristão deve falar sem maldade. Verso 26 diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Nós falamos no início sobre o auto-engano. Então, a gente se engana de várias formas, e essa é uma das formas de se enganar, quando a gente não refreia a língua. Agora, refrear a língua, o que é isso? Não é só a velocidade que fala, não. Tem a ver com o que está se dizendo antes. Quem não refreia a sua língua acaba falando bobagem, ou acaba falando com maldade. O que é falar com maldade? É não só falar coisas maldosas, mas falar coisas que não edificam. Isso também é falar com maldade. O crente não pode falar dessa forma. A gente tem que ter uma palavra, diz o apóstolo Paulo, temperada, uma palavra boa, que vai trazer saúde para as pessoas. E isso a gente só alcança quando o nosso coração é cheio da palavra de Deus, é cheio da bondade de Deus. Por isso que ele falou antes da imutabilidade de nosso Deus, que é um Deus bondoso. Deus nunca desperdiça a sua palavra. A palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz, e a nossa palavra tem que gerar vida da mesma forma. Mas também nós devemos praticar a palavra de Deus. O verso 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, praticar a palavra. Ele trabalha essa ideia que nós lemos aí, quando nós lemos o trecho todo, sobre aquele que não pratica a palavra, é uma pessoa que olha diante do espelho e depois afasta do espelho e já esquece qual que era a sua imagem. Aqui ele está refletindo um pouco do que Jesus já havia falado lá atrás, sobre aquele que constrói sobre a areia e constrói sobre a pedra. Aquele que não pratica a palavra constrói sobre a areia. Logo vem as dificuldades da vida e a gente acaba se dando mal. Tiago está preocupado com isso, e Tiago está trabalhando essa ideia com aqueles que estão lendo a sua epístola. Olha, vocês estão passando por dias difíceis, e por causa disso, vocês devem praticar essa palavra. A religião de vocês tem que ser prática. Ele dá um exemplo aqui. Ele não está querendo dizer que a religião é só visitar órfãos e viúvas. Ele está dando um exemplo, porque Jesus falou muito mais do que isso. Ele está pegando um detalhezinho e praticando.
Por isso que nós estamos continuamente olhando para os necessitados na igreja. Nós estamos olhando para ver se estão passando necessidade, como é que a gente pode ajudar, ajuda diaconal, aviso, tantas formas que a igreja tem para abrir as suas portas, e você faz parte da igreja. Então, nessa época de quarentena, às vezes você fica pensando assim, mas como é que eu posso ajudar? Eu estou de quarentena, eu não posso nem sair de casa. Ou você não tem telefone, não? Você não pode ligar para alguém e seu ciclo de relacionamentos e simplesmente dizer assim, aqui, vamos orar juntos? Queria orar por sua vida nesse momento, queria abençoar a sua vida. A gente está longe aqui agora, mas a gente pode caminhar juntos e trocar um pouquinho de experiência pelo telefone. Como é que você está? A família, como é que está? Esse tipo de contato, mandar um áudio para o WhatsApp, mandar alguma coisa, mandar menos coisas prontas e mandar coisas mais pessoais. Às vezes a gente fica só replicando, encaminhando coisas, mas para um pouquinho e envia uma coisa sua, uma palavra sua, para que a gente possa experimentar um pouquinho mais dessa riqueza de dons que Deus derramou sobre a igreja. A palavra nossa, ela precisa refletir aquilo que a gente crê. Amém? Olha, a palavra de Deus, sim, ela é viva e ela é eficaz. A gente não tem sombra de mudança na palavra de Deus. A gente pode confiar nessa palavra. Por isso, a gente deve se atentar a falar o máximo possível dessa palavra. Quanto mais nós falamos a palavra de Deus, mais as pessoas vão ser abençoadas. Quanto mais a nossa palavra estiver recheada da palavra de Deus, menos deficiente nossa palavra será e mais cheia de verdade a gente vai derramar isso sobre a vida das pessoas. Por isso nós devemos ter esse cuidado e essa vigilância. E é isso que Tiago está preocupado, para que no meio das provações a gente não vire um eco das pessoas que só reclamam, que a gente não vire também dentro do bolo das pessoas que estão ingratas com tudo que está acontecendo, a gente não engrosse o coro. Muito pelo contrário, a gente tem que ir na contramão das pessoas para derramar cada vez mais graça, alegria, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, o nosso Deus é um Deus bondoso, e se nós temos um Deus bondoso, essa bondade, essa alegria tem que ser derramada através das nossas palavras, da nossa boca. Então isso é muito importante. Eu queria te fazer algumas perguntinhas de reflexão para esse final. E as perguntinhas são essas aí, em relação às nossas palavras. Pergunte aí para si mesmo. Olhe para esse espelho que disse Tiago e pergunte para si mesmo: as minhas palavras têm abençoado as pessoas no meio dessa quarentena? Durante essa quarentena? É claro, em qualquer época, mas já que nós estamos nesse tempo, as minhas palavras têm abençoado as pessoas? As minhas palavras têm recuperado o ânimo de quem está desanimado? Ou quem entra em contato comigo sai mais desanimado ainda do que estava? Ou sai animado, feliz, porque percebeu que não estava percebendo antes, por causa das palavras que a gente tem falado? As minhas palavras têm apresentado aos homens a verdadeira religião, e a verdadeira religião é Jesus Cristo. Quando as pessoas passam por nós, elas ficam mais cheias de Jesus? Espero que sim. E se em alguma dessas três perguntas a coisa ainda ficou assim meio na dúvida, vamos nos esforçar para que isso aconteça mais e mais. Não é não? Por isso eu queria orar com você, para a gente se colocar diante do Senhor nesse momento, pedindo para que Deus derrame essa bondade sobre nós, derrame desse dom perfeito, dessa boa dádiva sobre nós, e nos faça instrumento da palavra de Deus para que as pessoas se fortaleçam mais e mais. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você estiver. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por tua graça. Obrigado pela palavra. E obrigado porque essa palavra jorra através de nós. E eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude mais e mais, para que a nossa palavra seja bênção, que essa palavra gere vida em nós e assim a vida chegue em outras pessoas também. Muito obrigado, Deus. Colocamos assim nossa vida no teu altar com alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
Semana que vem nós continuamos aí com o Thiago em mais 2 blocos e daqui a pouco, se você está assistindo aqui no horário que foi lançado o vídeo, domingo às 9 horas da manhã, daqui a pouco vai ter o culto às 11 horas, vai ter um culto de juniores também, logo após agora, e também você pode assistir isso em outros horários, mas fique para participar conosco do culto também, ok? Jesus te abençoe ricamente, um grande abraço.